Amém, irmãos, paz e bênção. Então, irmãos, dando continuidade aqui ao nosso estudo, o nosso livro, Kryptonita, ele está separado em 4 partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Se vocês perceberem, já faz um bom tempo que nós estamos lendo esse livro, não é? Sendo ministrado aqui, através do pastor Rubem, por esse livro. Nós chegamos já na parte final, ou seja, já passamos pela parte 1, 2 e 3. E na semana passada, nós adentramos a parte 4, que é o capítulo 22. O tema do capítulo, e a minha parte aqui é justamente fazer um resumo da aula anterior, ou da reunião anterior, é um confronto. E aí, eu não vim para a reunião anterior, porque estava em viagem, mas eu pude ver no YouTube, e que bênção essa ferramenta que fica gravado para a gente poder ver depois, né? E eu vi o quanto que foi impactante ali as palavras do pastor, não sei se vocês estavam aqui, e aqueles que não estavam, incentivo a que vocês possam estar assistindo o quanto que foi impactante esse tema chamado Um Confronto. O pastor costuma dar 2 capítulos até 3 capítulos por aula, mas nesse dia ele separou um único capítulo, porque esse tema era fundamental que ele pudesse falar com vocês, conosco, de uma forma mais detalhada. Então, ele mencionou inicialmente que, e a gente já viu isso ao longo de outras aulas, estou chamando de aula, mas é de reuniões, né? Que as igrejas hoje em dia estão virando um modismo, vocês perceberam isso, né? Existe igreja para todo tipo, né, João? Existe igreja para quem gosta de parede preta, existe igreja para quem gosta de pancadão, existe igreja para quem... para todo tipo de situação, né? E às vezes, quando a igreja tenta se adaptar ao mundo, ela acaba não passando a mensagem do evangelho, né? E muitas das vezes o que a gente tem percebido é que o confronto ela está cada vez mais difícil dentro da igreja. Então é fundamental que haja confronto. Nas nossas reuniões aqui, no Amigo de Fé, se não tiver confronto, seja na ministração, ou seja entre nós irmãos, eu acho que não faz sentido estarmos vindo aqui tão somente para comer uma melancia no final do culto. Acho que a gente vem aqui para louvar, adorar, ouvir a palavra e ser confrontado enquanto irmãos. Porque o verdadeiro irmão, aquele que ama, ele te confronta. Já dando um salto lá para o final do meu resumo, eu achei uma coisa muito interessante que tem no livro que diz assim: o nosso silêncio em relação ao pecado pode enviar pessoas à destruição, nos tornando responsáveis pelas mortes dela. Isso é muito forte. Então, se Jonas, se ele estiver no caminho do mal, da perdição, caminho do pecado, e eu estiver de espectador, vendo o que o Jonas está fazendo, e não fazendo nada, eu na condição de irmão, de amigo, de homem de Deus, eu vou ser responsável por aquele sangue que vai ser derramado, ou pela perdição da vida do Jonas, ou por Jonas estar diante do Senhor e não entrar no reino de Deus. Eu fiz questão de deixar fixado Mateus 7 aqui na tela, porque eu vejo que esse foi o tema central da reunião passada. Eu vou ler com vocês aqui, se vocês puderem ler comigo. Vocês vejam que eu pulei o 22, então vamos ler Mateus 21, depois nós vamos ler Mateus 7, 21, depois vamos ler Mateus 7, 23. Nem todo me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz voltou. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós. Olha só, olha o quanto que é pesado isso aí. Eu estou na igreja e imagino a partir do momento que eu disse, Senhor, eu te recebo, eu imagino que eu estou salvo, é ou não é? Você imagina ou não imagina que você está salvo? Só que você só está cumprindo uma parte do mandamento do Senhor. Você aceitou a Cristo, mas você não se afastou do pecado, você não se arrependeu, você continua a praticar as práticas passadas. Eu te pergunto, você aceitou o Senhor? Então o que acontece?
muitos de nós, ou milhares, é o que está escrito em algumas traduções, estará diante do Senhor no julgamento final, e o Senhor poderá olhar para nós e dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Vocês praticaram iniquidade. Então, um resumo grande do que aconteceu na semana passada nessa aula, eu acho que se resume basicamente a esse versículo aqui, onde, quando não há confronto, seja em nossa casa, seja em nosso trabalho, em nossos amigos, no ambiente de igreja, em qualquer lugar, e a gente acaba tão somente fazendo as coisas do passado e não nos convertendo verdadeiramente ao nosso coração, eu acho que a gente pode e certamente vai cair numa tentação e que não terá mais volta. No momento que estivermos frente a frente com o Senhor, nós podemos estar sendo confrontados tardiamente de que a gente não poderá adentrar aos céus. Eu vi meu filho passar aqui agora, eu tive que trazê-lo, o nome dele é Arthur, né? Vocês faz assim, Arthur? E eu me lembrei de uma situação, eu queria contar rapidamente, meu tempo está esgotado já, que na idade do Arthur, eu costumava sair com meu pai também. Meu pai, ele é vivo, o nome dele é Geraldo, ele vai nos visitar aqui em agosto, tá? Ele nunca veio no Amazonas, ele vai nos visitar, eu sou paraibano, vocês sabem. E meu pai costumava sair comigo. E a grande diferença é que meu pai, ele me levava para que eu pudesse o acompanhar numa roda de amigos como essa aqui, né? Só que a grande diferença é que ele me levou para uma roda de amigos para que eu pudesse vê-lo ali, se confraternizar com os amigos, mas numa mesa de bar, enchendo a lata de cachaça, e eu vivi aquele momento. E é um testemunho meu que, a partir do momento em que eu aceitei Jesus na minha vida, eu nunca, e espero que jamais, coloquei um pingo de álcool na minha boca. E eu bebia, porque meu pai me ensinou a beber. Espero em Deus que esse voto eu possa cumprir, não tenho desejo algum de bebida. E espero também que meus filhos, eles possam seguir esse exemplo, até porque, graças a Deus, eu não os levo para uma mesa de bar, trago para a igreja, e como testemunho até da minha família, meu pai até hoje ele é alcoólatra, bebe bastante, né? Talvez meu pai já está se aproximando dos 70 anos e ele certamente já tem 55 anos de alcoolismo mesmo. E o mais interessante de tudo isso é que o Thomas e eu, por exemplo, Thomas é meu irmão, vocês sabem, e nós nos convertemos e o Thomas e eu e o meu outro irmão, nós não bebemos, né? Nem o meu outro irmão também não bebe. A gente criou uma aversão à bebida. Então, eu acho que a conversão completa é quando a gente muda o nosso coração por completo. Não adianta nós termos uma criptonita, até conhecemos ela, às vezes até fazemos questão de não reconhecê-la e deixamos ela ali de estimação. E quando ninguém está vendo, quando a gente está no escuro, no nosso quarto ou no escondido, a gente vai lá e peca na nossa criptonita. Eu acho que se a gente faz isso com uma frequência regular, a gente não se converteu por completo e a gente acaba caindo no versículo 7 e 22 de Mateus. E tome cuidado, porque essa palavra é confrontadora, perigosa, e você pode não subir aos céus como a sua mente, o seu coração imagina. Amém? Então eu queria chamar aqui o nosso amigo Domingos. Domingos ele vai ministrar uma parte do livro aqui para nós. Queria pedir para que a gente possa orar pelo Domingos, que aceitou esse desafio conosco. Desafio difícil. Domingos também não é tão bonito quanto o pastor Rubem, né? Acho que se assemelha mais um pouco à idade, né? Mas vamos levar os nossos pensamentos aqui ao Domingos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor esteja, Senhor, falando aos nossos corações através das ministrações que aqui teremos, Senhor. Queremos te pedir também pela vida do Domingos, que aceitou o desafio com ousadia e coragem. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado os líderes da nossa igreja, líderes do nosso ministério, homens de coragem, fiéis, que aceitam o desafio, Senhor, e que vêm à frente para transmitir o teu bom evangelho.
toca os nossos corações, Senhor, através do que aqui será falado, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tiago. Paz e bênção a todos. Que Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui neste momento, transmitindo algo que o Senhor tem para os nossos queridos irmãos, amigos de fé. Agora há pouco, o Tiago falou sobre o capítulo anterior, o número de 22, que foi dado pelo pastor Rubem, confronto. Ele falou agora há pouco sobre Jonas, dando um exemplo sobre Jonas, que se eu vejo que o Jonas está passando por um por um momento de perigo, por um momento de uma criptonita que esteja ameaçando o nosso amigo, e se eu ver aquilo, eu que sou líder de uma igreja, eu que sou um crente, um irmão em Cristo de cada um de nós, do Jonas, e não alertar ele do perigo, realmente o que pode acontecer, ele vai para o fundo, mas eu vou com ele também, porque eu sou responsável pelo sangue dele. Essa é a parte do confronto, você confrontar e dizer e avisar ao seu irmão pelo que o perigo que ele está passando. Dando seguimento ao capítulo de tolerância. Agora vamos entrar no capítulo número 23, que é tolerância, né? Vamos dar seguimento ao confronto e agora entrar na tolerância. Jesus Cristo escreveu 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Ele escreveu uma mensagem para cada uma de suas igrejas. Mensagens de elogios, mensagens de cuidados e mensagens dizendo que elas estavam totalmente fazendo coisas erradas. Hoje, se formos pensar, será que essa mensagem do último livro da Bíblia, de Apocalipse, era somente para aquelas 7 igrejas? Vocês acham que era somente para aquelas 7 igrejas? Você acha que sim, Flávio? Não, corretamente, Flávio. Não era apenas para as 7 igrejas, era para nós também, na atualidade, porque Deus, com certeza, é atemporal, é imutável, e sua palavra é de uma vez para todas. Ela se renova todos os dias. Cada dia que você pega a Bíblia, você lê um capítulo, lê um versículo e você interpreta de uma forma diferente. Muitas das vezes você está passando por aquela situação, muitas das vezes você vê que o seu irmão está passando por aquela situação também. Então a Bíblia está ali para nos alertar para todos os perigos e para nos mostrar o caminho da salvação todos os dias. São coisas que às vezes nos confrontam. Você tem que pensar na seguinte situação: tudo o que vai ser dito aqui, o que foi dito pelo Tiago, o que foi dito pelo pastor, você tem que saber de 2 coisas. Se a carapuça serviu para você, então agradeça, tá? Se foi de elogio, agradeça mais ainda, porque você sabe que você está fazendo as coisas certas. Agora, se foi uma coisa que pegou pesado em você, então aceite aquele conselho que dói no seu coração, mas é com carinho que Deus te diz isso. A parte de tolerância também fala sobre Jezabel. Jezabel era uma mulher muito ruim, esposa do rei Acabe, e fez muita maldade com todas as pessoas, muitas das pessoas.
mandava dizimar, matar profetas, mandava fazer barbaridades. Mas teve uma pessoa, um dos profetas daquela época, que fez o seguinte: ele confrontou Jezabel. Ele falou para ela que não era aquilo que ela dizia. Ele falou que tudo que ela estava fazendo errado. Chegou no meio de um monte de ministros dela e disse: ou vocês aceitam a palavra de Deus, ou vocês seguem o rumo errado. Jezabel ficou muito chateada com ele. Por quê? Porque ele falou o que tinha que ser falado. Ele não ficou calado e omisso para as coisas que poderiam acontecer. Ele não se calou. E foi para cima. E aconteceu várias coisas. A influência de Isabel ficava evidente na vida das pessoas. As pessoas tinham medo dela, os profetas daquela época tinham medo dela, porque ela poderia mandar matar. E as pessoas começaram a se retrair, e a palavra de Deus começou a sumir da vida das pessoas. Então, com o confronto que Elias fez, não se calando, ele não foi omisso. E ele deu uma grande virada, que teve uma situação onde ele fez ele falou aos profetas o que poderia ser, disse o que iria acontecer, e nessa situação muitos deles foram mortos. Hoje, nós pensamos que o verdadeiro problema do mundo pode ser a imoralidade sexual, mas ou outros tipos de pecados, mas o verdadeiro problema hoje é quando a gente não obedece a Deus. Nós muitas vezes não obedecemos a Deus, então isso é muito ruim, porque nós vamos nos dirigir para o caminho do mal. Nós somos muito tolerantes, nós ficamos calados onde não podemos, não é para se calar e nós ficamos calados. Nós somos muito tolerantes, nós como líderes, eu vou falar uma coisa para vocês: não fiquem calados quando você vê o erro em um local. Tem muitas igrejas aqui, como agora há pouco foi falado, as igrejas hoje têm medo de falar as coisas para as pessoas. Por quê? Porque tem medo de perder a clientela, tem medo de que as pessoas vão embora e deixam a igreja só. Vamos pensar agora nesse momento que o mundo também seja assim. Nós sempre estamos remando contra o mundo. Agora imagina, você está remando naquele rio, e de repente você diz assim: poxa, eu estou cansado, eu vou parar de remar. Eu vou pegar meu remo, colocar no meio da canoa e vou deixar que a correnteza me leve. Tiago, para onde a correnteza vai te levar? Para o local que ela quiser te levar. Assim mesmo é a gente no mundo. Nós temos que lutar sempre contra o mundo, andar, nunca parar. Porque naquele momento que você parar ali, com certeza o mundo vai te vencer. O mundo vai te vencer porque o mundo é cheio de astúcia. O diabo, ele é muito astucioso. Ele te engana, ele consegue fazer de uma coisa ruim uma coisa boa para teus olhos. Você chega lá e olha aquele negócio tão bonito, tão lindo, mas aquilo lá é só uma forma de te atrair para os lugares ruins. O diabo é tão astuto, mas tão astuto, que ele consegue enganar a gente de uma forma brilhante. Vou dar um exemplo para vocês, como é que ele é perigoso. Imaginem todos vocês agora o Éden. O Éden, bonito ali. Quem andava no Éden? Quem era, Flavinho, que andava no Éden?
Adão e Eva ali. No Éden era só eles que andavam. De repente, fala-se que Deus também andava no meio deles. Deus andava no meio deles lá. Mas o que o diabo fez? No meio onde andava Adão, Eva, que não tinha o pecado, ele foi lá onde Deus andava e conseguiu enganar Eva e Adão. Então imagine se ele conseguiu enganar alguém tão próximo de Deus, é muito mais fácil enganar a todos nós. E o silêncio é uma coisa dessa. Você pode ficar calado, que com certeza, se você ficar calado, você não lutar contra aquilo, você vai se dar muito ruim. Os resultados de tudo isso é muito contrastante para cada um de nós. Muitas das vezes o que acontece, se você obedecer a Deus, se você andar nos caminhos de Deus, se você seguir tudo certinho, com certeza as tuas consequências serão sondáveis. Mas se você não fizer o caminho de Deus, as tuas consequências serão muito preocupantes. Então, era essa mensagem que eu tinha para vocês. Boa noite, paz e bênção, irmãos. Quem estava ansioso pela essa parte final do livro? Levanta a mão, por favor. Só 4? Eu, quando li o primeiro capítulo, já queria pular para o final. Vocês não queriam, não? O Domingos começou falando o quê? Agora a gente vai matar a Kryptonita. Quando eu vi o tema São grupos, né? O Thiago falou lá, são 4 partes, né? Quando eu vi que a última parte era matar a Kryptonita, eu quero logo, meu amigo, me dê logo a solução. Vem logo na cabeça, né? Que é que o pai falou, né? Que no final dos tempos a serpente será esmagada onde? Do meio do corpo que é a igreja. Amém? Hoje o tempo é curto, são 8h10, a gente tem 15 minutinhos. Eu vou tentar ser bem sucinto, mas são muitos pontos. O Domingos já deu entrada em algum aí já, porque querendo ou não é introdução, né? E o Domingos ele chamou a atenção para um alerta muito importante, que é o seguinte: olha, se o livro fala Eva, né? Mas Adão também foi na onda, né? Se o demônio conseguiu ludibriar Adão e Eva, que estavam num ambiente cheio da presença de Deus, o que será que ele consegue fazer com a gente nos dias de hoje, com o mundo totalmente depravado, corrompido, cheio de distrações, de coisa boa, de coisa má, coisa ruim, disfarçada de coisa boa, né? São pessoas, são lobos em pele de cordeiro, são lugares de paz e de bênção, oferecendo salvação, onde a única coisa que a gente vai encontrar lá é a perdição, devaneio e a perda da nossa salvação. E a gente, enquanto cristão, temos que estar atento à palavra, para não ser pegos nessas armadilhas. É ou não é? Amém? Entrando na parte dos falsos ensinamentos. Falsos ensinamentos. O diabo ele vai tentar enganar a gente toda hora falando de falso ensinamento, né? Isso está presente no mundo e também nas igrejas. Coragem! Igreja! Nas igrejas está cheio de quê? De falsas doutrinas, pessoas vaidosas, corações duros à palavra do Senhor e distrações, enganos, palanques, para que a gente se perca nas armadilhas do demônio. Até pessoas infiltradas, né? A gente sabe, né, que alguns
ex-bruxos e satanistas já falaram, né, que se infiltram na igreja para envaidecer as lideranças, envaidecer os pastores, e eles se percam na sua própria vaidade, se ensoberbam e percam a unção. E com isso, né, por consequente, outras tantas ovelhas que são guiadas por aquele líder espiritual. Mas o engano dos falsos ensinamentos tem um antídoto, né? A proteção. E qual é a proteção? A verdade, né? A verdade falada com amor, né? Durante essa série a gente aprendeu que a gente tem que falar a verdade, mas não devemos espancar Espancar quem? As ovelhas, né? Que foi que, né, Jesus pediu, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E o livro ele fala lá no começo, o autor fala assim, né? Que ele espancava as ovelhas, né? Mas assim, a gente tem que falar a verdade com amor, mas sem espancar as ovelhas. E essa verdade com amor, essa proteção é quem vai nos libertar dos falsos ensinamentos. Uma coisa que me veio agora na cabeça. Vocês lembram que quando Paulo falava lá, advertir a igreja de Corinto, ele falava para pegar o irmão que está em pecado, não qualquer pessoa, tá? O irmão que está em pecado, Paulo manda fazer o que com o irmão que está em pecado? Afastar o cara, né? Por que ele manda afastar o cara? Porque se você afastar o cara pode cair em si e conseguir a salvação antes que seja tarde demais, né? O autor ele traz nesse capítulo um exemplo que é do abismo. Imagina uma situação. Eu estou caminhando por um abismo. Não tem outra possibilidade senão cair e morrer. Você pode me advertir, e aí tem um ponto-chave, né? Se você me advertir com meias verdades, ou sem amor, ou sem a firmeza necessária que o amor exige, com medo do julgamento de A ou de B, ou de me perder, eu posso cair lá e quebrar a cara e morrer, né? Se você não me advertir de maneira nenhuma. Primeira opção, certo? Você não fala nada, eu continuo no caminho da perdição, eu vou lá e me arrebento. Primeiro ponto. Segundo ponto. O segundo ponto é aquele cara que ele até fala a verdade, ou meia verdade, ou falar a verdade sem amor. E aí ele tenta, sabe, aquela coisa que a gente faz. Quem de nós não já fez, né? Que é tentar nos conformizar. As igrejas também fazem isso, né? Tentar conformizar o evangelho, né? Para atrair as pessoas, para ficar com as pessoas, para cativar as pessoas, para que elas continuem ofertando e dizimando, né? Pintar a parede, fazer uma boate dentro da igreja, né? Será que isso agrada ao Senhor? O Pai manda louvar com honra e decência, né? Será que isso agrada ao Senhor? Vale a reflexão, né? Tá na Bíblia, não sei eu que estou dizendo, né? Tá na palavra. Então, se eu advertir o cara com esse, sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cara é homossexual. Pô, mas eu não posso falar do homossexual, né? Porque, cara, não é legal, vão me julgar, vão me achar homofóbico, o mundo hoje não aceita isso. E aí eu vou meio que pulindo o cara, ele vai percorrer esse caminho, ele vai achar que ele está sendo aceito pela comunidade, ele vai continuar em direção ao penhasco, ele vai se arrebentar, vai ou não vai? Mas ele teve uns dias felizes, né? Abre aspas, de aceitação. É ou não é? Quando, na verdade, o verdadeiro amor, o amor que confronta, o que é que ele faz? Cara, ele vai pra cima. Se for preciso, ele dá um bicudo na canela do camarada, não é, Flávio? Ele puxa pela camisa, ele dá uma rasteira. Se fosse seu filho, você não ia fazer o que com ele? Você trazia ele debaixo de chicotada, mas você trazia ele, você vai deixar o cara morrer? Você não vai, né? Então, o verdadeiro amor, ele precisa falar ao cara a verdade dura como ela é. Obviamente, baseado na palavra, de nada adiantaria se não fosse baseado na palavra. Não é uma opinião sua, né? É um confronto com amor e com a palavra, né? A palavra vai convencer a pessoa que está em pecado, né? O Espírito Santo vai convencer, né? Então, a gente tem os falsos enganos, mas temos a proteção, que é a verdade, né? A verdade falada com amor. A gente, olhando para o pai que disciplina o filho, né?
a gente pode pensar o seguinte, cara, do que adianta uma vida curta? Do que adianta uma vida curta? O que é uma vida curta para a gente, né? Por exemplo, em respeito à ausência do nosso amigo Zeca, a perspectiva de vida curta para ele provavelmente é diferente do Arthur, que é a pessoa mais nova que está aqui hoje, né? Pode até acontecer, a gente é carne, a gente está aqui para... Pode morrer amanhã, né? Pode morrer agora, né? Mas pelos tempos, né, os cabelos brancos e a falta deles também entrega o Zeca, diferentemente do Tutu, que é o cheirinho de leite aqui, né? Mas se a gente pensar, pessoal, começar a viver pensando que algo maior, que a vida eterna, nos anseia, nos aguarda, e Deus deixou um manual descrevendo o quão maravilhoso será e como você pode alcançar essa vida eterna. Será que você não deveria, será que você não repensaria seu modo de vida? Por exemplo, se eu chegasse aqui agora para você falar assim, ó, pessoal, cara, descobri ontem o resultado do exame, eu tô com câncer, o câncer é agressivo, o médico me deu 30 dias de vida, no máximo. Será que eu entraria na faculdade agora com 30 dias de vida? Será que eu ia trocar de carro? Eu tô pensando em trocar de carro. Será que eu trocaria de carro? Será que eu compraria aquele apartamento que eu tô precisando? Ou eu ia fazer coisas que... A coisa mais... Tem um cara que eu gosto muito, que ele fala assim, a coisa mais barata do mundo se compra com dinheiro. Não importa o que é. Cara, é bem com esse exemplo que a gente tá falando agora, né? Porque nesses 30 dias que me restariam, certamente eu queria mais tempo com minha filha, de 4 anos, com minha esposa. Não faltaria os amigos de fé, certamente, de jeito nenhum. Tão poucas pregações de domingo, que eu gosto muito na igreja IBU. Eu ia fazer as coisas que me agradam. Passear, experimentar aquela comida que faz tempo que eu não como, que eu fico empurrando para frente. No fundo, o que mais importa é tempo. Recurso limitado. Tu já nasce perdendo. É ou não é? E o pai te diz, olha, eu tenho uma fonte para você infinita. Fica ligado, fica esperto. Ela não se acaba, não. Pode beber. Eu sou a fonte das águas e eu sou a fonte eterna. Né? Dando sequência para a nossa segunda parte aqui do capítulo, eu queria pedir para o Lael abrir aí. São 4 passagens, eu vou pedir para ele abrir só uma. Apocalipse 20:10, por favor, Lael. Se puder colocar aí Apocalipse 20:10. Acho que é Apocalipse 20:10. Vamos ver se eu consigo ler dali, né? O diabo que as havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Põe, por favor, também aí, Léo. Mateus 25:41. Mateus 25:41. Então serão atormentados para sempre. Eu posso ser feliz para sempre, porque o tempo é infinito. Eu posso ser atormentado para sempre. Do que é que eu não consigo fugir de jeito nenhum? Do sempre. Do sempre você não tem escapatória. Em seguida, o rei se voltara para os que estiveram à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu só queria o final. Aqui reforça mais uma vez que fala que é eterno, né? Mas eu queria só o final, para a gente lembrar que o Pai, ele é, como diz o livro de João, ele é o próprio amor, né? Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então ele não preparou isso para nós. Ele preparou para Satanás e seus anjos. Para aquele terço que se rebelou contra ele. Para nós ele deu algo maravilhoso. O livre-arbítrio. Da gente querer viver com ele novo céu, nova terra, paraíso. Ou ficar nesse parque de diversões a 700 graus Celsius aí. Por quê, pessoal? Porque aquele que se apartar da presença do Pai pode já estar no inferno hoje aqui. Para quem não está na presença do Pai, já está no inferno, né? A diferença é que lá vai ser a completa ausência da presença do nosso Senhor, nosso Deus Trino. Quem acredita nessa verdade, dá um amém.
Amém? Queria pedir também agora aí para o Léo abrir rapidamente 1 João 4,8. Pedir para abrir agora em 1 João 4,8 e depois 5,3, tá? Primeiro 4,8. Eu falei agora, né, que Deus é o próprio amor, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus Ele é o próprio amor. A gente está falando agora desse tema de amor, né? E o outro é 5,3. 5,3. Tem um texto também de 2 João 6, mas ele é similar, eu não vou ler com vocês não, tá? Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Deus é amor, e amar a Deus significa obedecer. A gente está aprendendo também aqui ao longo dessa série que adorar é obedecer, né? Prova que se você ama a Deus, você adora a Deus. Se você adora a Deus, você obedece a Deus. Beleza? Se puder botar aí rapidinho, João 14, 21, Léo. João 14, 21. Vamos ler esse texto também rapidamente. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, porque é muito tópico e o tempo é apertado. A gente tá já encerrando ali, tá? São só mais 2 pontos que eu quero falar. Esse texto é muito importante para a nossa mensagem, né? Lembrando que a gente agora está aprendendo a destruir a criptonita, né? Então, a introdução ela precisa ser apresentada, porque como é que você vai para uma guerra sem todas as armas, né? Só com espada é bom, mas se tiver uma espada e um escudo, fica melhor, não fica? João 14, 21. Aqueles que aceitaram meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Deus já está dizendo o seguinte, olha, não tem fórmula. Se tu me ama, eu e meu Pai te amará. Estarás comigo certamente. Busque uma vida de obediência. Se dobre. Negue a sua vontade. Renuncie a sua vontade à vontade do Pai. Estarás comigo para sempre. O para sempre é eterno. Estarás comigo. Por isso a gente teve a mensagem do segundo Adão. Por isso Jesus veio aqui. Para mostrar para o mundo que a vontade do homem ela é secundária à vontade do Pai. Adão vacilou quando ele teve vontade e desobedeceu. Jesus mostra o contrário, né? Se esvazia da sua divindade em pura obediência à vontade do Pai a todo momento. A importância do amor, pessoal, a Bíblia, né? A Bíblia fala sobre as descrições do amor. Eu vou ler aqui rapidamente, deixei o livro aberto para ler, tá mais fácil aqui do que ler na Bíblia. São 11, né? Vocês já sabem, certamente, se eu pedir para vocês falar aqui, vocês vão falar todas. Né? O amor é o quê? Paciente, bondoso, não inveja, não se orgulha, não se vangloria, não é rude, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça e nunca desiste. Né? São as descrições do amor, né? Mas não o amor de Deus, né? Não o amor ágape. Não o amor do Pai, né? O amor do Pai se resume a uma única palavra, né? Que é o quê? Obedecer. Obedecer. Uma frase aqui interessante, né? Que é o seguinte: eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Né? Eu os pratico porque já me sinto salvo. O cara que tem um coração calvinista, ele já tem isso também dele, né? Ele não está aguardando a salvação como arminiano, ele já está convicto que ele é salvo. Então, por isso ele guarda os mandamentos. Por fim, o último ponto se quisermos crescer em amor, se quisermos crescer, então, parafraseando, em obediência, precisamos crescer em relacionamento com Deus. Como é que você obedece a Deus se você não se relaciona com esse Deus, se você não conhece Ele, se você não sabe o que Ele espera de você?
Então, crescer em amor a Deus, crescer em obediência ao Pai, você precisa primeiramente crescer o seu relacionamento com o Pai. E como é que a gente se relaciona com o Pai? Uma vida devocional, orando, louvando, cantando, lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, se relacionando, né? Como com a pessoa, né? Precisa ter relacionamento. Por fim, pessoal, como a gente não está falando para ovelhas, né? Eu disse isso aqui da última vez que eu tive aqui. Aqui é uma reunião de pastores, né? É ou não é? Grupo de homens é uma reunião de pastores. Sempre será. Eu queria advertir vocês sobre uma coisa muito importante. Já estourei meu tempo ali. Eu estou 1 minuto e 28 segundos do meu tempo estourado. Mas eu não podia deixar de falar. Essa advertência é uma criptonita que está no meio, disfarçado, descarado, camuflado, uma armadilha ardilosa do capeta dentro das igrejas. Alguém pode me dizer ela? Alguém arrisca dar um chute a ela? Ó, não é nem coisa do mundo. Não estou falando de pornografia, não estou falando de roubar, de mau caratismo. Isso o mundo já é a tabefe. Eu estou dizendo de uma que o diabo tem preparado aos crentes. Para aquele cara que se diz salvo. Cara que é batizado, que ele frequenta a igreja. Ou aquele cara que está buscando dar esse sim para o Senhor. Alguém poderia chutar? Vem alguma coisa na mente? Vem, Danilo. Vaidade, hipocrisia. As duas coisas estão relacionadas com a palavra, mas ainda não é a palavra. Mentira, soberba. Tudo isso poderia ser características da criptonita que eu vou já falar para vocês. Mais alguma chance? Alguém? Orgulho. Eu vou dar 2 paçocas para quem acertar essa. Idolatria. Bem perto. Mas eu vou adiantar aqui, por causa do tempo. O ponto pessoal, é religiosidade. Alguém concorda com isso? Religiosidade. Tá cheio disso nas igrejas. Tá cheio disso no meio cristão. Tá cheio de crente pensando que vai ser salvo porque é religioso. E não se relaciona com o Pai. Não tem intimidade com o Pai. É uma casca vazia. Você lê Apocalipse, você sabe, né? As igrejas lá, ele menciona as igrejas, né? Pastor ficando, irmão ficando. É só os religiosos. Ele tá falando, ele tá divertindo os religiosos. Não seja religioso. Seja cristão. Seja apaixonado por Cristo. Se relacione com Ele intimamente. Se humilhe. Quando você vier para um culto, para uma igreja, para qualquer palavra, para uma oração, Deus me encontra, Deus fala comigo, Deus ministra em meu coração. Eu não quero ser morno. A comida morna na boca de Jesus, ele fala o quê? Que enoja ele, né? O morno me enoja. Nem quente, nem frio, mas me enoja. E a gente tem que, enquanto crente, nos policiar para não sermos o religioso nem o morno. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, para juntos combater a criptonita que estamos estudando. Amém? Obrigado, Rafael. Nós começamos. Aqui, Rafael. Nós começamos a nossa reunião falando de confronto e nós terminamos sendo confrontados, né? A percebermos aí qual que é a nossa criptonita. Veja bem, eu queria que rapidamente o Lael, está aí atrás, pudesse colocar aí 2 Samuel 12. Rafael falou que está com o tempo atrasado, mas é rapidinho. É uma das passagens de confronto que há na Bíblia. Acho que vocês conhecem. É 2 Samuel 12. Tá? É uma das passagens que há na Bíblia que eu acho que é um confronto direto muito bacana. Eu queria ler com vocês, não vou pedir para vocês lerem para eu ser mais rápido, mas preste atenção nesse confronto que há na Bíblia, tá? 2 Samuel 12. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. E ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens. O Natã foi contar uma história para Davi.
Havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e outro era pobre. Pode passar. Acompanha comigo, que eu vou ler bastante. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu próprio prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos seus animais, o rico fez o quê? Matou a cordeirinha do pobre. E preparou para o seu visitante. Pode passar. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem quem fez uma coisa dessa merece morrer. Certo? Agora vamos ver. Deve, inclusive, restituir 4 vezes mais a ovelhinha do pobre, por não ter mostrado compaixão. Pode passar. Então Natã, olha o confronto. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Você fez isso. Assim diz o Senhor: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa, as mulheres do seu senhor e os reinos de Israel a Judá. E, se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível. Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Então, assim, o profeta, ele faz um confronto, que a gente começou falando e terminou com a palavra do Rafael, também falando de confronto, direto ao rei de Israel, a Davi. Olha que palavra maravilhosa. Então, para fechar a noite de hoje, começamos com um confronto que terminamos assim, eu acho que a gente precisa se confrontar. Isso é um ato de amor. A palavra, a comunicação, até a forma com que você fala é um ato de amor. Como o Rafael bem falou, se você está vendo seu irmão ir para o abismo, você vai permitir? Se você está aqui agora, você está vendo uma criancinha, 2 anos, 3 anos, atravessando uma rua movimentada como essa, uma BR, você vai permitir? Você não vai permitir. Nós não somos ovelhas, nós somos pastores. Nós somos líderes, nós somos homens. Na semana passada se falou também sobre medo. Há medo saudável, que é o medo que José teve da esposa da esposa de Potifar, e há um medo que não é saudável, que é aquele medo em que a gente se desencoraja, se trava, coloca bloqueios. Esse não é um medo saudável. Então, é importante que homens que somos, nós tenhamos, acima de tudo, atitude cristã para o confronto direto, porém um confronto com amor. Amém?